Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Já é dia 7 de outubro deste ano de 2019. O Atualidades Pampa, desde sábado, você não tinha contato conosco, mas agora nós estamos entrando aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. No nosso estado, na nossa cidade, no nosso país ou até mesmo fora do nosso país. Vamos começar essa semana tratando que assuntos, por exemplo, aqui no programa? Pois o Ministério Público Federal quer investigar as fraudes. Quem? O Ministério Público Federal? Sim, são bilhões de reais de prejuízo aos fundos de pensão e isso está provocando inquietação. Todo mundo quer saber onde foi parar esse dinheiro. Eu tenho uma pista, já eu digo onde. Já que é Outubro Rosa, vamos falar do câncer de mama? Paulo Coelho, grande Paulo Coelho, maior vendedor de livros do Brasil. Vou falar nele daqui a pouco mais. Produção de veículos cresce 11% em setembro. É importante para a nossa economia. E os protestos pelo mundo. Só em Londres foram 148 presos por causa do meio ambiente. Uber anuncia nova categoria no Brasil que permite o passageiro escolher se quer ou não viagem com conversa. Casa Container, você vai ter o grande investimento que não tem crise. E finalmente foi preso o suspeito de jogar ácidos em vítimas aqui em Porto Alegre. Pois olha, tem duas manchetes aí bem interessantes, no mínimo intrigantes. Eu vou começar com o aplicativo, porque de aplicativo a gente vai para Casa Container. Mas neste trajeto, o que vai acontecer? Pois é, a chamada de Uber Comfort, ela também será possível escolher a temperatura do ar-condicionado. Tudo antes de efetuar aí a contratação da corrida. Antes de entrar? É, na hora de selecionar. Preencha as suas preferências. Exatamente. Marque X. É uma espécie de um filtro ali que você seleciona a forma de pagamento, né? Que hoje já disponibiliza tanto em cartão quanto em dinheiro. Quanto agora você vai poder escolher então a possibilidade de viajar em silêncio. E além Quer disso, dizer viajar em... Assim, tu escolhe tudo antes. Escolhe tudo antes. E depois entra, muda e sai calado. Entra, muda e sai calado. Não precisa abrir a boca nem para pedir a temperatura. Na verdade, a medida é muito mais focada para que o motorista não fale com o passageiro. Mas quem é essa pessoa tão querida e simpática que inventou isso? Pois é, isso começou nos Estados Unidos. Você tem andado um pouco de Uber. Isso começou um pouco de Uber. nos Estados Unidos, começou em julho ainda nos Estados Unidos. A modalidade tem alguns valores mais caros, né, em função aí de ser considerado isso uma regalia, alguns serviços extras, né, para você pedir o silêncio do motorista a partir do momento que entra no carro. Outros recursos que são liberados junto com esse projeto, tá? O que acontece é o seguinte, segundo a empresa, a Uber, só determinados modelos e fabricantes de carros serão aceitos, não serão em todos, né? Não são todos que vão oferecer isso, muito provavelmente seja só no Uber Black. Eu acho que é a modalidade Uber Black besta. O bebê. O bebê. Tá, mas vamos aprender o que tem. Vamos ver. Esses modelos de carros, eles terão alguns requisitos de espaço interno mínimo, né? Você vai ter que passar por um filtro com o veículo que você utiliza para realizar o seu trabalho, para poder então fazer parte do grupo Uber Comfort, de estar disponível. É possível, além disso, como eu disse, o passageiro também determinar antes de entrar no carro a temperatura que ele quer no ar-condicionado. Certo. Né? Você já determina exatamente. E os motoristas desta categoria, então, tem que ter um número mínimo de viagens completas, não é para novato, não é para quem recém está começando, né, na função. Para fazer um upgrade e uma na nota categoria. Mínima. E uma nota mínima, né? Então você tem que ter um determinado padrão já na execução do seu serviço para que possa ser alçado. Você vai pleitear, né, como motorista, você vai pleitear a possibilidade de fazer esse upgrade. E aí alguns requisitos têm que ser preenchidos, como, né, o número de viagens. Não está determinado aqui exatamente quando se vai seguir o padrão americano ou se vai ter uma espécie de uma adaptação. Mas está entrando aqui no Brasil ou já tem? Sim, já está. A Uber vai anunciar agora, vai estar só se programando direitinho, selecionando quem são os motoristas que podem, porque essa é uma dificuldade, né? Nos últimos tempos, a Uber
Quando ela surgiu, ela tinha essa coisa dos carros diferenciados, né? E era a única, né? Dava as você... cartas e jogava de mão. Você chamava, né, um Uber qualquer, vinha lá um carro, né? Aí depois com o Uber Black, isso se mantém. Hoje você chama o Uber Black, vem um Celta. Marconi, deixa eu te fazer um questionamento que não sei se tu não és obrigado, já que não temos a experiência de saber a resposta. Mas a gente sabe que esse sistema, ele veio em cima daquele pessoal que ganha pontuação por ser educado. Então tu entra no tráfego, tu quer uma bala, tá boa a temperatura, tá escrevendo, quer que eu ande devagar, quer que eu ande de novo. A pessoa está sendo educada, mas às vezes tu não quer falar. Eu concordo. Eu imagino que você diz. Então eu quero saber o inverso. Eu seleciono o que quero, não quero falar, mas se eu chegar lá e eu quiser falar com o motorista, aí ele não quiser falar comigo. E se ele não quiser falar comigo? Isso é quebra de contrato. Isso é quebra de contrato. Quebra de não contrato. vai pagar. Aí ele chega lá, a gente sabe como é que funciona isso. Vai pra Hoje tem pequenas mulher causas. pegando, mulher de motorista, tem mulher de carona, tem homem aqui, homem ali. Mas aí, Roberto, é aí que eu quero saber se o motorista que foi selecionar, foi pedido que ele não abrisse a boca, se puxa um assunto com ele, se ele poderá seguir mudo e calado. Do tipo, sem aparece perder pontos, aí, né? botar alguma rádio específica, ou Não, colocar ainda som, não, isso carro, ainda não. né? O que Isso quer ainda não. escutar, se não quer Eu escutar acho que o nada. objetivo é evitar o motorista chato, que conta a vida porque dele na verdade em foi 8 isso. quadras. O projeto surgiu E o lá. passageiro chato também. Tá, mas aí, Chicão... Mas você está pagando. Eu tô pagando. Aí a terapia Tem um livre. problema, você vai no aplicativo e pede lá, não quero falar, nem ser falado, não quero nada, não quero coisa nenhuma. Aí vem uma gata na direção. Viu, doutora Roberta? Viu, doutora Roberta? A senhora está me implicando comigo. Mas é difícil medir, Vai a até cabeça já até foi o pra fim. frente. Vai até o fim. É impressionante. Senão E eu vai parar quero nos saber o pequenas seguinte, causas. e se você Não dá faz pra todo suspender o esse pedido? Se você faz todo esse tipo de exigência, né? E aí o cara chega ali na tua casa. Aí pra te pegar, ele diz, eu vim aqui te dizer que eu não vou te pegar, bobalhão. E vai embora. Vai perder ponto. Aí nós temos Mas eu uma faria causa. isso. Eu até não faria isso se sei eu fosse motorista de Uber. juridicamente, mas eu acredito que nós temos uma causa dano aí. moral, é dano moral. O que acontece? Todas essas dúvidas aí ainda estão orbitando, né, em torno do projeto. Sem dúvida. Porque o Vai que ser acontece? legal, vai. É Vai ser muito legal. subjetivo. Tem muita gente, tem muito motorista que está perguntando, tá, mas eu dar o boa noite, Claro. né, aquele mínimo básico, né, também faz parte. Isso ainda está se discutindo. Porque eu não sei, eu acho. Por isso que eu Tu dá uma boa noite. Pô, já peguei. Alô, Uber? Boa noite tem que só dar se for boa pra noite. ti, porque a minha Eu já vida tá botei, uma porcaria. botei olha comfort só. porque não quero dar boa noite. Alô, Uber, olha aqui, o funcionário tá me dando boa noite. Tá, mas olha aqui, ó, eu fiz uma brincadeira, mas eu acho que, de certa forma, nesse processo de filtragem, poderia entrar um item interessante, que seria as mulheres, as meninas que andam sozinhas à noite, depois de 10, 11 horas, no pedir uma motorista mulher. Isso pode. O que acontece é que Não, já o tem Uber- aplicativo. Não, Já o tem Uber aplicativo. Já faz. O Uber já Você faz pode fazer a automaticamente. opção? Não, mas só que ele direciona mulheres depois das 11 horas da noite, se não me engano, Automaticamente. apenas... Para eles motoristas sempre vêm- mulheres. Exatamente. Eles Mas dão já tem preferência, esse mas se não aplicativo. tem na área, porque eu já cheguei a conversar com uma motorista Uber, ela fala que às vezes não tem mulheres suficientes para suprir a necessidade do aplicativo. Então você é direcionada para um motorista. Mas a Uber faz automaticamente a checagem, vê que a mulher indica para a mulher mais próxima pegar a sua conduta. E tem aplicativo Interessante, que esse é uma alternativa. eu não me lembro o nome agora, mas é alguma coisa com female driver. Ah, Vênus, Tem a alguma Vênus, coisa- o Chicão falou aqui. Eu acho que Vênus, tem um é que só é para mulheres, mulheres, só né? mulher. Que é Qual é mulher o procura endereço, motorista Chicão, do mulher. Vênus aí? E aí o que acontece? Mas aí é que tá, por isso que até, agora falando mais sério, essa discussão... Não, mas nós estamos falando sério. Então, Caverna, presta atenção. Tu acha que eu saio da minha casa? Marconi querendo nos derrubar. Fazer besteira? O Marconi querendo nos derrubar, Marconi, velho. Que é isso? Agora, eu vou comentar uma coisa. Só não brigou com aquele, ele tá procurando brigar com aquele. Te cuida. É, me te cuida assediando, que é me contigo agora. Não, mas a bola por quê? da vez é Porque tua. a questão é isso, é a questão até comportamental, né? Do que afinal de contas, o que um motorista de Uber pode lhe incomodar tanto, né? A ponto de você criar um movimento de exigindo um aplicativo que ele cale o motorista. Marconi, um chato, ele é eu vou comentar imarcável, uma coisa, Marconi. eu acho que às vezes- Um chato é imarcável. Eu sempre procurei ser mais Amado, da chato minha que casa ao ele. aeroporto, eu já sei a vida de uns 8. Não, mas Eu sempre até- procurei ser mais chato que ele. Já. Mas eu vou ser bem sincera, essa questão É às vezes da alternativa. gente sofisticar Só a coleguinha tá tanto. falando. Outro dia eu entrei num táxi, foi táxi mesmo, e o motorista foi extremamente gentil. Só que ele me perguntou tantas coisas que eu passei a prestar atenção em coisas que eu nem me dei conta.
Aí ele perguntou, a temperatura tá boa? Tá bem. Eu estou andando muito rápido? Não tinha prestado atenção. Tá quente, tá frio? Ele foi fazendo tantas perguntas que eu identifiquei que ele queria me agradar, que pra mim Mas é que é muito tênue essa linha. Se eu pedisse linha. alguma coisa, eu ia sugerir, olha, dá pra aumentar a temperatura ou não anda tão rápido, sei lá. Eu entrei, né? Mas que na saída pedem pra tu avaliar ele bem, porque ele se esforçou. Mas é que eu não era Uber, era táxi. Não, era táxi. Porque Mas aí ele tá na Beleza. concorrência, ele tá na precisa concorrência. agradar. Mas isso me chamou a atenção. Eu disse, nossa, ele tá me pedindo coisas que eu nem sei. Eu só quero chegar no meu destino. E, Carla, o táxi, ele tem a arte de fidelizar o cliente. Que tu peça o telefone dele e tem muita gente que faz isso, que só usa o mesmo taxista. Pior, Rocha, quando o aplicativo te leva no motel. O senhor quer que eu fique esperando na garagem aqui ou não? Eu digo, não, volta aqui 3 horas, querido. É um voo complicado isso aí. Cria uma intimidade nada. É o problema desse século. O Não, overshare. tem um limitador automático, por exemplo, táxi de Nova York. Você falar com um paquistanês inglês, Não, ele não tem te como. entende, você não entende ele, o silêncio é natural. Acabou o diálogo, né? E outra coisa, dentro desse projeto, o Uber Select, a modalidade Uber Select, ela vai ser descontinuada. Né? Então, essa modalidade vai passar inicialmente a ser aplicada no Uber Black, e aí estuda-se, né, passar para os demais, mas aí vai depender de toda o carro, a qualificação, não sei se é o termo ideal, mas o preencher de requisitos por parte do motorista, né? E surgiu lá nos Estados Unidos por um motivo besta, no fim das contas, que é, um monte de gente que simplesmente quer naquele momento entrar e sossegar um pouco. Eu digo besta por ele ser pequeno, não é meu Deus, algo precisa ser feito imediatamente para que se mude isso. Tem tantas outras coisas, eles têm que cuidar mais de quem são as pessoas, as fichas corridas das pessoas, eles têm muito mais coisa para fazer do que dizer que tu pode escolher não querer conversar. É só tu entrar e não conversar. A senhora diz, moço, por favor, se eu precisar de alguma coisa, eu falo com o senhor, tá? É que o passageiro também tem uma nota, né? Os Ubers te avaliam, daí acho que talvez tu for um pouco indelicado. Eu, por exemplo, uso meu tempo no Uber para trabalhar. Eu entro, falo, alguma ligação, tô respondendo no WhatsApp, eu confesso que é o meu momento de deslocamento, é o momento que eu tô atualizando ali as minhas mensagens, meus e-mails. Então, às vezes, impossibilita a conversa. Mas, ao mesmo tempo, quando você é muito grosso, e eu tenho pessoas Ubers que eu converso, às vezes, eu gosto de conversar também com o motorista. Ele fala, tem gente que fecha a porta. Tem gente que fecha a porta e lacra a porta, e daí o Uber não gosta. Tem gente que faz ele esperar em local perigoso de noite, então isso complica, porque ele pode ser assaltado. Tem Uber que fala que já foi multado porque fica parado em local irregular, justamente. Rapidinho, para aqui que eu vou lá 5 minutos pegar uma coisa dentro de casa. Então, tudo isso você também é analisado. Então, acho que para evitar constrangimento para um e para outro... Eles não conversam comigo, porque eu quando entro, digo, tudo bem, o senhor não segue essa moça aí, que essa moça que diz o trajeto, tá tudo errado. Eu vou lhe dizer onde é que vai. O senhor vai assim, tá bem? Esse é desse, bom, tomara que essa mulher não fale mais comigo. Esse é o Uber que não isso quando não te reconhecem, né, Magda? Quando me reconhece, tem fotografia, tem selfie. Mas quem não reconhece, dona Magda? Grava áudio pros amigos. Magda, deixa eu te dizer, a tua blusa está completamente adequada eu não ao quis dizer, nosso... Eu não quis dizer para vocês que vocês iam ficar muito chateados, mas o cenário foi feito para mim através dessa minha conversa. Foi pensado. Eu estou compartilhando com vocês, mas foi feito para mim. Não quer magoar ninguém, mas a senhora foi o modelo, né? Eu não quero magoar os telespectadores, então eu vou ler o WhatsApp. Isso, vamos lá. Tem várias perguntas aqui a respeito do Uber, ó. 999-777-001 é o nosso número. Boa noite, mas se uma mulher pede o carro, mas está acompanhada de 2 marmanjos, vai uma motorista mulher também? Pergunta o Maurício Torres. Você não sabe, né? Você sabe quem pede. Você não sabe o que vai encontrar lá. Pode acontecer essa situação. Pode. Boa noite. Eu já li essa mensagem. Peraí. Magda Beatriz. Marcone, ontem peguei um Uber e tive que aguentar uma rádio com música alta. Será que posso escolher não ouvir nada? Pode, claro. Maristela do Bonfim. Claro. Tu agora é o representante da Uber. Que fique claro que o projeto não é meu. Mas Rafael Marconi, consultor para todos os problemas de Uber. Não. Consultor. Não sei. Mas essa eu acho que a dona Ana, por exemplo, que é uma que usa bastante, já pode nos socorrer. Pelo sistema atual já pode pedir para baixar o rádio, né? Tu já pode. Você pode conversar educadamente. É que depende. Eu já recebi motorista que tem um questionário. Ele faz 5 perguntas. A temperatura do carro, se você quer ou não ouvir música, não sei o que. E se você quer conversar. E ele pergunta, você
pergunta. É isso que eu tô querendo falar. Então tu responde a resposta correta. Quer conversar? Tem um psicotécnico, mas tem é um isso que eu acho psicotécnico. que Se eu tá subir no chocante rádio e até. estiver tocando sertanojo ou funk, No eu rádio desço. tu não vai subir, tu vai subir no Pode ser carro. no rádio da... Vai entrar no carro. Eu desço. Se estiver tocando sertanojo ou funk, eu desço na hora. Mas é isso que eu quero dizer, que daqui um pouco a gente tá sofisticando tanto que a gente acaba evitando uma coisa que é tão humana, que é a gente negociar. Ai, Márcia Whitson, não vem. Para, Márcia Whitson. Para, Márcia Whitson. A Márcia Whitson vai dizer que ele é, coitado. A Roberta vai ficar dizer pro rapaz, magoado. o senhor pode tocar funk, me dá 10% de desconto. Exatamente, é negociação. Não, mas dependendo do fim de festa, eu já peguei um Uber que tava, né, solteiro recentemente, também tinha ficado, daí a gente ficou contando as marcas, foi importante. Olha, tinha ficado com o Uber hoje aí, a gente ficou. Só me confirma o horário, lá pelas 5 da manhã esse diálogo. 6h30. 6h30. Olha, eu sei, E só uma das partes estava embriagada, que foi pior. Só uma das partes estava. Olha só. Eu não sei. Eu não sei, mas tu acabou causando um problema. Não, eu... Saiu mais barato que desconto. Viu que eu acertei o horário do diálogo. Mais agora barato era que com o motorista desconto, junto. gente. Tu conhece o 24 reais. passageiro. É, conheço a minha Conhece o turma. passageiro Eu ou conheço a minha motorista turma. do Uber. Não era a minha intenção ao trazer a matéria. Marne Barcelos. Não é. Ah, era ainda minha bem moralizar essa bancada, graças a Deus. Bom, eu quero falar do grande escritor, hoje grande escritor, Paulo Coelho. Paulo Coelho, que mora na Suíça, né? Mora na Suíça. Hoje ele deve ter até cidadania suíça, né? Que não é muito difícil de conseguir, especialmente para quem é o escritor brasileiro mais famoso no mundo e o escritor brasileiro que mais vendeu livros no mundo. A Companhia das Letras vai lançar agora um áudio com as frases mais inspiradoras de 2 livros fantásticos que foram escritos pelo Paulo Coelho. Confesso a vocês, quando eu li o primeiro livro dele, há muitos anos atrás, não gostei pela articulação, pelas palavras. Ele não tinha, digamos assim, um português, não digo castiço, mas um português com mais conteúdo, né, para explicar tudo aquilo que se passa pela mente dele, porque ele realmente tem uma criatividade fantástica, o Paulo Coelho. Mas então a Companhia das Letras está lançando com frases inspiradoras, ou seja, dos 2 livros, principais livros dele. O Alquimista, que esse é um fenômeno, realmente é um livro maravilhoso para as pessoas lerem. E digo mais, esse livro, Chicão vai dizer que é de autoajuda, mas não é de autoajuda não. Ele é um livro que faz com que você reflexione, que você tenha uma reflexão completa de toda a sua vida, porque muitas vezes, e é o que procuro explicar no livro, aquilo que você quer, aquilo que você almeja, aquilo que a sua utopia que pode ser concretizada, está do seu lado, e você vai procurar no outro lado do mundo aquilo que você gostaria de ter, e aquilo está ao seu lado. Esse é esse livro maravilhoso que é O Alquimista. E o segundo, Maktub, estava escrito, que é muito conhecido, todo mundo conhece esse dito, né? As coisas que são escritas na nossa própria vida, tudo aquilo que ocorre. Então a Companhia das Letras está lançando agora essas frases que ele gravou e que deverá alcançar um grande sucesso. Eu estou comentando esses dias com um livreiro, conhecido meu, amigo meu, estava falando a respeito disso. Pô, como é que você explica o sucesso do Paulo Coelho? Ele disse, genialidade e simplicidade, porque ele é simples nas suas colocações e muito simples naquilo que ele procura introjetar dentro dele, exprimindo para as pessoas que possam ler os seus livros. Eu, sinceramente, já disse, eu no início não gostava do Paulo Coelho, achava ruim o texto dele, mas hoje, com o passar do tempo, com o seu aprimoramento, etc., acho que ele é um grande escritor, tanto é que já vendeu mais de 100 milhões de livros no mundo, traduzidos para mais de 40 línguas. Você imagina um livro seu ser traduzido para 40 línguas no mundo inteiro. Parabéns, Paulo Coelho, por mais essa sua performance. Né? Eu não sei se você tem a voz bonita e tal, tipo Marconi, né? Tipo assim, mas eu vou pretender ouvi-lo nas suas frases inspiradoras. Aliás, eu preciso de muita inspiração para todos os dias, essa nossa luta, dona Magna, de todos os dias, que não é fácil. Não é fácil, mas se fosse fácil, eles não tinham dado para nós. Olha aí, já está agredindo.
Ele Não, é assim, eu não vai, é você, dá o Paulo Coelho, eu acho ele um chatão. Tá bom. Ele escreve o óbvio de nada sobre coisa nenhuma, não vejo nenhum talento dele. Eu acho. Mani, E o 100 milhões de livros. Essa é a opinião dinheiro e de vender Gustavo livros. O Vitorino. negócio dele é ganhar dinheiro e vender livro, eu mas até aí queria- o No que ele Maktub, faz por brilhantemente. exemplo, esse livro do Maktub que ele escreveu, pra quem escrever sobre um sanduíche novo lá do... Dá pra discutir, não, não? não. eu até que... Pode brincar, Mani, eu tudo, queria mas te aí só questionar. avacalha o comentário do O teu Paulo colega. Coelho, o Paulo Coelho. Não, o teu colega que acabou Não, o de... coleguinha eu gosto dele, eu posso O colega avacalhar o acabou de coleguinha. falar, gosta, acha Isso, bacana, ele é o vai Rabbit. ler. O coleguinha. Mani, Olha aqui, ó, falando só em um pouquinho ainda, coleguinha. Só queria questionar, Pois não. Mari, se tu voltasses a ler, porque eu li na tenra idade, me impressionou muito, Fê, é um livro O que me Alquimista. marcou O Alquimista, muito. eu O também Alquimista acho e que eu vou depois ter que Diário ler de um de Mago. novo. Eu li há uns 3 anos atrás de novo. E até hoje me impacta. E eu nunca tive coragem de relê-lo, porque eu não sei se agora, com a maturidade, eu teria aquele mesmo sonho juvenil que tive quando li. Tava debaixo da especialmente o pedra. Alquimista. Spoiler. Tudo. Pronto, acabou. Você Spoiler. não precisa ler. Não precisa ler mais. Sabe? spoilers. Lê a primeira página e a última. Estava debaixo da pedra. Isso. Pronto. Mas onde estava a pedra? Ah, bom, mas aí também não interessa. boa, seu Mário. Do meio do livro pro Boa, entrada seu da pedra. Olha aqui, ó. E o Maktub, A real questão sobre essa nova modalidade do Uber, diz o nosso telespectador Fernando Luz, que mandou um e-mail para atualidades@pampa.com.br. É que inicialmente o projeto Uber era para ser 100 motoristas. O projeto futuro da empresa são esses carros autônomos, né? Que já estão em fase de testes com caminhões de carga de minério em mineradoras. Fernando Luz Bem legal. fez a sua colocação Tecnologia toda israelense. sobre... É, né? Envolvido no... Aí, falando nisso, eu preciso falar contigo sobre a tecnologia israelense. Já vou falar contigo Já sei, sobre você isso. quer o comprimidinho aqui. Não, pelo contrário. Nos Estados Unidos, algumas empresas já utilizam, né, carros autônomos para fazer entregas, por exemplo, FedEx e etc. Eles atuam em bairros e até existe a crítica porque eles não, às vezes, o sensor falha, acaba atropelando algumas pessoas. Um dos maiores processos que está sendo enfrentado, acho que pela Pizza Hut, se eu não me engano, é porque atropelou uma pessoa, esse carro autônomo. Então, ainda está em fase de testes, né? Até. Uma telespectadora que pede para não dizer o nome, tem uma neta de 16 anos, também que ela pede para não dizer o nome, mas é uma neta... Para não ler a mensagem também. Não, eu estou sendo até gentil, porque ela foi muito gentil, mas, né? Ela diz assim, enviei um e-mail para o programa Atualidades, porém acusa que não foi recebido. Sou fã do programa e quis elogiar os comunicadores do referido. Minha neta de 16 anos ama o programa e também é fã. Ela está na 2ª série do ensino médio. Peço que não mencione nossos nomes, então... Obrigada por esta informação, que bom, e eu entendo que uma das razões de ela ter mandado esse e-mail é de que a menina, jovem, com 16 anos, também gosta de assistir, tem coisas interessantes. Já que falou em educação, Pois não. 2 escolas cívico-militares já estão aprovadas para o Rio Grande do Sul, uma em Alvorada e uma em Caxias do Sul. São 2 escolas que devem ser implantadas. E olha, no Nordeste, nenhum governador pediu escola cívico-militar. É do Bolsonaro, A né? rapaziada de esquerda lá, que é quanto mais... E a educação tá bem lá. Tá boa, né? Tá A dando educação do certo. Nordeste tá ótima, né? Ninguém quer escola cívico-militar lá. Muito bacana isso. Aqui no facebook.com/Atualidades Pampa é o nosso canal. A Lizimara dizendo grande Marne. A Rosa Evento mandando boa noite para todos nós. A Tati Barbosa diz que não gosta do Paulo Coelho, assim como a Marilene diz que não leu e não pretende ler. No youtube.com/TV Pampa, o nosso canal lá no YouTube. A Maria Godoy pede, Carla, por favor, leia a minha pergunta, não perco o programa de vocês, mas eu não encontrei a tua pergunta, Maria Godoy. Depois eu dou mais uma olhadinha e vou procurar a tua pergunta. A Marlene Brito, boa noite, gente linda, abraços a todos. O Mederico, o Paulo Coelho é cultura inútil para ele, assim como ele não gosta do Olavo de Carvalho. E tem gente fazendo essa comparação entre Paulo Coelho e Olavo de Carvalho. Os dois odiados. Mas já que querem, então, informações, eu agora quero dar uma dica muito especial para renovar a decoração da sua casa. Com requinte e bom gosto. Quero convidá-los a conhecerem a Saaf Decoração e Presentes, que fica em Canoas. Você pensou em algo bom, bonito e barato? Lá tem. Na Saaf Decoração tem presentes, ela que fica lá em Canoas. São diversas opções em cerâmicas decorativas, tem também as cerâmicas perolizadas em diversas cores, arranjos maravilhosos em flores que são delicadas porque elas têm um toque de seda. Aí tem um outro detalhe, tem produtos exclusivos,
Fontes iluminadas, diversos tamanhos, com preços super especiais. Quadros pintados à mão também em vários tamanhos, com preços também muito bons, porque é uma artista daqui mesmo, uma artista gaúcha que faz diversos tamanhos, diversos tipos, e são mais de 10 mil itens em decoração e presentes à pronta entrega. É ou não é uma ideia muito bacana? É? Pois é, eu também acho. E é muito fácil de você chegar na SAAF. Você vai pela BR-116, acessa a Avenida Lateral, em frente ao Bourbon de Canoas, e logo em seguida, faça o retorno embaixo do viaduto da Boqueirão. Pronto, você já chegou na SAAF. Bem fácil, né? SAAF Decoração e Presentes. Aproveite essa dica, você vai nos agradecer. Chicão Tofani, e a Casa Container, Chicão Tofani? Casa Container é uma grande sacada de um pessoal que eu conheço lá de Santa Catarina que lançaram isso na região de Garopaba e também da Ferrugem, a Carla deve saber melhor do que ninguém, que não vai chegar aqui por causa da maresia. Porque no Porto de Itajaí vende-se muito container, dona Maida. Container, tu compra por 8, 9 mil reais, depois faz ali um quarto, uma sala, coloca ar-condicionado, um banheiro, gasta tudo com o preço do container, 20 mil reais. E aí você coloca num terreno seu. Bota ar-condicionado também. Ar-condicionado. E tem que botar a localização da casa para não pegar o sol da tarde, sabe? E ainda tem uma varanda, uma garagem fechada, e o empresário Diego Barua, que é um garotão de lá, meu amigo, ele botou na Silveira, na Ferrugem, umas 10 casas assim, aluga, até o carnaval tá alugado já, R$200 por dia, porque é um tipo de galera que vai para lá, diferente daqui, que curte natureba, não, aqui o cara quer uma casa com piscina, bababá. Para esse tipo de cara, o investimento é dólar, vai quebrar a cara. E a Casa Container, dona Magda, é o único investimento que dá 1% ao mês, tranquilo, porque é R$200 a diária, e é alugado por um site especializado nesse tipo de casa, sabe? Então, é uma grande jogada que o pessoal quer trazer para a Serra, no Rio Grande do Sul, e ver com bons olhos o Diego isso aí. Eu acho que tem uma aqui por perto, né? Pegando o gancho sim. de casas baratas, o que me chamou muita atenção foi perceber que em alguns lugares do mundo, por exemplo, como a China, eles estão fazendo casas com impressoras 3D. É impressionante o custo baixo e a facilidade com que eles conseguem fazer dinamicamente casas todas iguais. Então, para quem, por exemplo, segue o Minha Casa Minha Vida, programas onde eles querem popularizar, fazer casas populares, possivelmente nos próximos 5, 6 anos a gente vai escutar muito sobre isso. Impressora 3D, casas feitas por impressora 3D. É fantástico. E uma coisa que é interessante, Roberta, nesse caso da Casa Container, é sempre um dormitório, uma sala, banheiro, é para um casal só, não é para uma família grande até. Sabe o que eu acho que casa pequena. A sogra tá fora da operação. Não, a sogra não fica ali no container. É incrível. Mas como é que eles fazem com a impressora 3D? Empilha uma impressora? Hoje em dia, nossa... Aí tá brincando. Não, ela desfaz casa com impressora 3D, eu fiquei imaginando que empilha uma impressora assim, faz. Tenta fazer uma, se tu conseguir, tu nos convida pra visitar. O humor perdeu um grande nome, né? Perdeu. Olha aqui, ó. Nós ganhamos essa mala. Eu tô alegrinho, o que eu acho difícil de acabar vingando na região da Serra é a questão do frio, eu acho. Porque mas tem isolamento térmico. Mas é obrigado a botar isolamento térmico. Não, mesmo assim, entendeu? Porque, na praia também, vão fritar. Tem isolamento térmico. Porque tu ir para um carnaval, né? Ficar lá, tu fica em qualquer lugar. Numa situação dessa, porque tu quer curtir ali. Agora um turismo na Serra, ele já requer um pouco mais. De praia é mais fácil, realmente essa região que tem água legal, clima todo ano. Tirar areia dos pés. A nossa rata eu nunca de fui praia. numa casa container A nossa rata de praia é muito legal. Mas eu acho que é um bom negócio para quem não tem o recurso, investimento suficiente para fazer uma casa, né? E o aluguel barato, que é uma diária. O aluguel barato, porque se é R$200 para a região. Até o carnaval, as casas deles já estão alugadas. Dona Magda, tô pensando em botar um container na Praia do Barco para as visitas. Não, tu pensa em botar um container na frente do Lagos Parque, né? Não, mas não é pra ele. Não, mas é que tu tá equivocado. Ele ama a Praia do Barco, ele ama a casa dele. Não tem proposta. Não tem proposta. Eu vou botar um container só para as visitas. Só para as visitas. Fica ali, tá gostando tanto do modernismo. Onde que a senhora botar na praia lá um container. Aí fiquem ali. A Ana já se hospedou numa casa container. Container de hóspedes, ó. A Ana já foi no container. Não, em Atlântida tem um condomínio que ele é feito... E é baixo custo, é justamente para jovens que procuram
procuram se hospedar sem gastar muito e também com uma certa privacidade, porque você empilha os containers, você faz quase quartinhos, assim, umas kitnets pequenas, ocupa pouquíssimo espaço, o custo é bem mais baixo. E também já fui, aqui em Porto Alegre tem um condomínio de containers, que ele é todo feito com containers, e a casa, dependendo da casa, na casa que eu estive, foram vários containers, eles empilharam e fizeram, assim, vários andares. Bem legal. E é legal que ficou um pátio. Vem trazer uma maravilhosa. A dona Ana já foi numa veraneia no condomínio mais É que é top muito do litoral. barato. Para o jovem, o investimento é ótimo, porque você... Eu vou falar, vende rápido. Os jovens não são containers comuns, eles devem Para aí, abrir Joyce, só um janelas. pouquinho. Um por vez. Não devem ser containers comuns, eles devem abrir janelas, coisas Mas claro, Claro, é eles uma fazem casa. janela. Tem um revestimento. Agora vem a pergunta que não quer. E aquelas coisinhas faz onde? Mas Não, tem eles fazem banheiro. banheiro. Tá, banheiro aonde? Dentro? Mas dentro do container. E como é que desaparece Mas, dentro do querido, container? não tem banheiro químico nessas festas aí? Vitorino, não é um Faz o banheiro. acampamento, não é um campo. Não é campo, Não é é casa, camping. é casa. Não é o Woodstock. É casa container. Tu acha que a dona Ana ia ficar lá? Eu já vi Como lá. é que é o banheiro, Ana? Eu pensei no Woodstock. Normal. É normal, como qualquer Vitorino lugar, acha que como tu ia no qualquer posto de outra gasolina, coisa no dentro do banheiro. O container. que é um banheiro normal, dona Ana? Tem parede. Com hidra, com tudo. Tem uma pia, tem um chuveiro. sanitário, tem chuveiro. E é legal porque Olha. os jovens exploram mesmo o fato de ser um container, mas já tem casas em outros países que eles revestem todas as paredes do container Mas e tem um é isso aí que tá revestimento acontecendo em Aeropaba. Com vidro. até quem quiser, tem no Netflix uma série chamada Tiny Houses, que são pessoas que decidem morar em lugares muito pequenos. E eles adaptam containers também em um dos episódios. Agora as temporadas estão reformando containers. Quem quiser assistir, vale muito a pena, porque é uma casa normal. Mas não, É uma tu vê casa uma normal. série pra ver É boa essa E ela veraneia, só um lugar bacana lá. dona Ana, especialista em casa container. E a dona Ana vai pra casa container? Casa de passagem dos Assiste presos, Netflix, lembra? tem Novo Mas, Carla, Casa container, Carla, que aí a Defensoria É, não Pública- dá. Tu viu como a aula. dona Ana é Não democrática? aconteceu. Conheceu o cara do Mas eu Uber. quero fazer uma Ela denúncia. conheceu o cara do Uber e se Para aí. apaixonou, rolou. Para Container tudo. rolou. Não, para tudo. Não, só um Ela pouquinho. rolou. Vocês estão todos falando juntos, gritando. Horrível. É horrível. O telespectador deve quero estar fazer no uma seu- denúncia. Vamos, Eu não então, posso só fazer o uma senhor denúncia. espera um pouco. Espera, Fala. fazer minha denúncia. Eu quis fazer a minha culpa aqui, que a dona Ana, ela é muito autêntica e pra ela não tem bola perdida. Se apaixonou pelo cara do Uber, pá, rolou. Casa container não precisa estar no Lagos Park, pá, rolou. É isso aí. Fala, Dona senhor. Ana é campeã. importante é rolar. É rolar, é rolar. Eu quero denunciar a dona Ana, São que ela tá instalações falando nesse livres. container, mas veraneia no No condomínio Bosques de Atlântico. daqui no 5 Bosques. pau a casa Não vem dela. me tirar pra bobo aqui, dona Ana. Mas é isso que ela tá dizendo. Era isso. Com a Ana não tem ruim. Não tem ruim, a Com a Ana gostou não tem foi. ruim. Seja no container ou seja no caso do Tá aí, Presta cara. atenção. Tu lembra Todo que mundo. naquela festa que nós fomos no verão? não nós me lembro de nada no Não, mas verão eu de me lembro de tudo. Olha aqui, ó. Presta atenção. A gente ia pra tua casa. É verdade. Bah, Que tá- desvalorizou a casa Não, dele. mas ele disse que ela só que tem... Não, ela vai pra qualquer... Ela vai pelo amor. Eu continuo preocupado com os dejetos. Ah, tá. Então, Dona Magda, eu só queria... Tá muito romântico, Segue o Curitiba, eu quero Bolsonaro saber e pra vai onde dia vai sim, tudo dia não. aqui. Vai pelo cano, Por, cara. por gentileza. Não tem um encanamento hidráulico. Mas diga Explica onde pra o ele, cano? cara. Nessa região, a ferrugem, ela conhece. Vitorino, Vai Vitorino, vir o cano aonde? Gente, Ela vai pra lá. gente, o Vitorino tá de sacanagem. Não é burro. Dona Magda. Morreu o assunto. Não, mas... Tá, tu quer? Eu te ensino. Eu te ensino. Depois que a gente sair, eu vou te ensinar como é que é o banheiro Toda lá. pergunta que eu faço, a senhora Mas não é, deixa tu eu tá ouvir a resposta. fazendo Eu vou sair chacota analfabeto dos do assuntos. programa. Ah, mas se isso seria empilhar, bom. se empilhar um no outro, vira prédio. Eu só queria completar aquilo que eu falei sobre o Paulo Coelho. Parou? que entrou o senhor Olavo de Carvalho na conversa. Primeiro, quando eu falei do Paulo Coelho, eu disse, e vou repetir o que eu disse. Quando eu li os primeiros livros, o primeiro e o segundo livro, eu não gostei pelo português dele, com alguns erros, etc, inclusive em verbos. Depois ele melhorou muito. Não posso negar que o Paulo Coelho é o maior vendedor de livros em português do mundo. 40 línguas diferentes. Quanto o senhor Paulo de Carvalho é tão intrincado aquilo que ele escreve. Como é que eu disse? Olavo de Carvalho. O doutor Paulo de Carvalho está me ouvindo, certo, lá no céu. Doutor Paulo Machado de Carvalho, que foi meu amigo querido. Quero dizer para vocês que o Olavo de Carvalho, esse senhor, é intraduzível. Não tem nenhum país do mundo que tenha traduzido aquele besterol que ele disse. Eu acho que os telespectadores têm razão. Tu tem inveja do
Tenho inveja dele, porque eu nunca vi enganar com tanta facilidade. Tem inveja do Marconi. Tu tem inveja. O Marconi tem. Mas o Marconi tem uma ideia aí dos containers. Pode dar, Marconi. Qual é a ideia, Marconi? Repete a ideia aqui que ele não falou. Que se empilhar ainda, os contêineres vira prédio. Vira uma cobertura. Pode segundo andar, terceiro O cara andar. que mora em cima é no lajão, né? E aí, como é que Na vai laje. funcionar? Gustavo Vitorino, Estou preocupado para onde vai as coisinhas. Fazer isso a Aí vai ficar mais complicado. olha, só um pouquinho que eu vou difícil mostrar hoje. pra vocês. Tá Eu vou te difícil mostrar hoje. que é uma casa container. Dá pra ver aqui? Ai, meu Deus. Eu vou tentar porque ele não vai parar quieto. Ele vai incomodar até o Chico vir de baixo. Olha aqui, ó. Caríssimo. Olha aqui, ó. Olha, isso é uma casa container. Gustavo é Vitorino. isso, Tu acha dona que tem Magda? problema de banheiro? Mas cadê os canos? Ah, Vitorino, tá de Alguém te mandou palhaçada. mensagem. Mas a senhora disse que sai pelo cano, eu não vejo cano nenhum, eu vejo um Tá de container que palhaçada. largar Que lá. tá abriu. enterrado, ou por acaso na tua casa tem um cano que tu faz Tá, xixi, mas- faz cocô tá, e mas vai tudo como é na que rua. Cai na visita, Cai na visita. Cai na É isso visita. que ele quer falar. Cara, o sujeito, mas aí eu quero. Um estilo Aí eu industrial, quero né? ir no âmago da questão. Como é que o sujeito vai pegar um container? Ah, vai passar um tempo na praia. Aí bota o container na praia, aí faz um buraco e os troços tudo na areia? Mas não é uma barraca. Só pode ser pra Não, irritar, mas dona ele Magda. acha que é uma barraca. Ele acha que é uma barraca. Vamos mudar Mas de ele quer assunto. botar o container em Vamos qualquer mudar lugar? de assunto. Desvalorizou Roberta, a por casa do favor, meu o teu... Não, nós Não, eu tô então querendo só vamos esclarecer o mudar, aspecto. vamos falar de Mas como economia. tudo isso quer ficar no banheiro agora? Só fala em banheiro. Não, cara. tu vai dar- Espera vai ele dar terminar agora. o paralelo. Vamos continuar o programa, né? Não vamos passar o programa fazendo cocô de xixi e o Vitorino não sabendo onde é que vai usar quando estiver na casa. Vai virar. Mas esse é o Vamos, problema. vai. Faz que nem o Bolsonaro, dia sim, dia não. Já não, pronto. Boa. Vamos lá. Então eu vou vamos num dia falar e volto. sobre- Chegou, agora eu vou te atirar uma coisa. Tem um setor muito importante que dá um termômetro sobre a nossa economia futura e passada, que é o setor de automóveis. A produção de veículos este último mês cresceu 11%. Esse dado chamou muita atenção, por quê? Porque o setor automotivo, ele vive praticamente das exportações. 70% das exportações de veículos do Brasil são destinados à Argentina. Por mais que o Brasil esteja armando novas negociações, fazendo negócios muito interessantes com a Colômbia, com o México, ainda assim, aquilo que se vende para a Argentina não chega nem aos pés do que se está vendendo para esses outros países. Conclusão, a produção de setembro cresceu em comparação a setembro do ano passado 11%. Isso é ótimo. As vendas nesse último mês, nessa mesma comparação, também cresceu 10%. Porém, as exportações tombaram, diminuíram 7%. No ano de janeiro até agora, setembro, as exportações de veículos desabaram 35%. É muito grande. E a produção, com isso, fica comprometida para os próximos meses, tendo um crescimento abaixo de 3%. Haviam projeções no início do ano de que o setor automotivo iria crescer e, com isso, puxar uma série de outros setores, gerar emprego, gerar renda e movimentar a nossa economia. No entanto, as projeções esse mês foram todas revisadas. As vendas de 11% baixou para 9%. A produção de 9 para 2. E veja as exportações, queda de 33%. É um grande tombo. O que chama atenção? Chama atenção que, bom, se não se vende para o mercado externo, vamos tentar vender para o nosso mercado interno. Como que vamos vender se o brasileiro quase não consegue arcar com as despesas do básico, quanto mais comprar um carro? O que surpreende? Surpreende que no acumulado de janeiro a setembro, houve um crescimento de 10% na venda de automóveis no Brasil. Os brasileiros estão comprando carros. Mais de 2 milhões de veículos foram emplacados até o momento e esse dado é um número que foi só atingido em 2014, antes do auge da nossa recessão. Então vamos ficar de olho. São números importantes que vão ajudar a nossa economia. Falando em ficar... Deixa eu só fazer um adendo aqui. Os meses de setembro e outubro tem um incremento de produção e de venda por conta do lançamento dos modelos 2020. Então, assim, a indústria incrementa a partir da segunda quinzena de agosto
setembro, ela incrementa a produção, porque a tendência das vendas a partir de setembro e outubro é aumentar por conta do modelo 2020. Sim. Você pode ver que toda hora a gente está lendo, está lançando um modelo novo, fulano lançou um modelo novo. Né? Porque então, isso eles não podem deixar de fazer. Agora, até o final desse mês, até o final do mês de outubro, é o lançamento da série 2020. Então a tendência é sempre vender mais. Bom, nessa linha aí das boas notícias, eu quero dar uma notícia muito importante para quem tem perda auditiva. A Mais Sons Clínica da Audição fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. Isto significa que a Clínica da Audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. Esta tecnologia é a mais moderna do mundo. São aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea. E os estudos mais recentes da neurociência comprovaram que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando assim a audição, a memória e a parte cognitiva do paciente. Para ter a sensação de escutar com esta nova tecnologia, você deve ligar para o número 3061-7373, usando o prefixo 51, 3061-7373, e agendar uma avaliação e um teste auditivo. E aproveite esta oportunidade que a Clínica da Audição trouxe até você. Lembrando que o número de aparelhos com esta tecnologia de indução magnética é limitado. Não perca tempo. Aqui a nossa telespectadora no WhatsApp tem a resposta. O Vitorino está confundindo com trailers. Mas eu estou dizendo. Já no Atualidades. Agora a senhora acabou com ele. No atualidades.pamba, lá no Instagram, a Marisa dizendo: sorria mais, Marconi, teu sorriso é lindo. A Lourdes, lindos. Andréia, amo assistir vocês. A Maria, não gosto do Paulo Coelho, acho ele meio chato. A Rosane dizendo: boa noite, boa semana para todos nós. Aqui em Gravataí tem uma empresa que está vendendo os containers e fazem lojas muito bacanas. Muito bacana. A Casa Container só não serve como cadeia provisória para criminosos. Pois é, porque não deixaram, isso, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O seu Geraldo Lima diz assim: quanto às casas containers, algumas praias catarinenses já têm restrições quanto à sua utilização para moradia, pois existem parâmetros nos planos diretores que impedem o uso dos mesmos, só fazendo grandes modificações. Um desses exemplos é Bombinhas. O Gabriel diz o seguinte: os 100 milhões de livros vendidos do Paulo Coelho não significam nada. Neymar, que é um adolescente mal criado e não acrescenta absolutamente nada para a vida de ninguém, tem 200 milhões de seguidores nas redes sociais. Logo, quantidade não significa qualidade. Isso é que tem uma questão... Foi bem avaliado, tem uma questão que o brasileiro tem por comportamento achar que arrotar intelecto denota intelecto. É verdade. Então, o Paulo Coelho, o Neymar, eu estava imaginando que logo surgiria Neymar. Tá? Falta pouco para surgir Faustão, Big Brother e Galvão Bueno. Que são termos que você falar em público, que você não assiste, novela também tem isso, que transmite a ideia. Eu volta e meia recebi assim: não, ver um reality show, não, prefiro ler um livro. Lamento, você está contando para todo mundo que você não tem capacidade de fazer as duas coisas, que você é incapaz de ler um livro e lá no final da noite, durante uma hora, assistir um programa de entretenimento. Claro. Né? Então o brasileiro tem muito disso, de achar que arrotar intelecto, principalmente no Facebook. Você sabe que está chegando a época do Big Brother com as postagens daqueles que supostamente odeiam o Big Brother. Que volta e são sempre eles. Os que gostam, assistem, então numa boa. Dona Magda, eu quero dizer primeiro, lamentar as críticas ao Paulo Coelho aqui, porque ele é um orgulho, é uma bandeira nossa. Isso é verdade. Gostem ou não. Como disse o Mário, o homem mais vendido, o brasileiro mais vendido. Brasileiro. E vendido no mundo, não pelos efeitos do Neymar, mas pela sua sabedoria, pelas suas sapiências, pelo seu poder de criação. Mas eu linko, Dona Magda, e sob minha responsabilidade, as críticas, porque ele se meteu em política 2-3 semanas a fazer críticas ao Bolsonaro. Talvez esteja justificando um pouco dos e-mails que estão entrando no nosso público aqui, que rechaça as críticas ao nosso presidente. Pode ser. Porque é uma prova de que falta um pouquinho de inteligência a ele. Até porque o Carlos Silva, nessa linha, pergunta o seguinte: diz que o nosso programa é excelente, mas pergunta o que nós temos a comentar sobre as acusações de plágio que o Paulo Coelho tem. É verdade, ele tem algumas acusações. Justamente por autores menores, de línguas assim um pouco estranhas. Austríacos, acho que tem um austríaco que certa vez. E também
parece que ele misturou algumas obras, né? Juntou o início de uma com o final de outra. É o que dizem. E a gente também coloca, né, que seguir na rede social você não paga nada, né? Por um livro, você gasta, e eu acho assim, eu que adoro livros, você gastar R$40 para comprar um livro, seja ele bom ou ruim, eu compro muitos livros ruins, mas a gente fala, é um investimento que você opta por fazer, mas naquele momento, seguir é você dar um clique e talvez nunca mais saber da pessoa, né? Vocês acham que existe alguém que não conhece Uber, que nunca andou de Uber? Pois existe e é nosso telespectador. É o Manuel Dátria. Diz assim, Magda, eu nunca andei de Uber. Gostaria de saber da bancada se é bom mesmo. Aqui eu tenho a visão do Uber, do motorista. Ah, vamos lá, ótimo. 999-777-001, nosso WhatsApp. Muito boa noite a todos. Sou motorista de Uber há mais de 3 anos e para mim nada é mais chato do que uma viagem de 40 minutos com um passageiro tentando te convencer a participar de alguma pirâmide. Eu já vivi isso. Olha, como ele estava falido, e aí surgiu uma oportunidade que salvou a vida dele, que atualmente tem 10 carros, 5 casas e blá, blá, blá. É uma situação muito complicada. Quando o passageiro desceu do carro, estava tão esgotado mentalmente que desliguei o app e fui para casa. Um abraço a todos, especialmente para o Chicão, parceiro de festas no camarote lá do Ibiza. Leonardo Soster, de Cachoeira. Eu fiquei vários anos na Ibiza como dançarina. Mas eu já tive um motorista de Uber que tentou me convencer a entrar Ana disse nisso. aqui, ele estava falando do motorista chato, a Ana disse, e o passageiro chato? Pois é. Eu só quero... exemplo. Tu tá tocando amparo, eu quero passar né? Perdão pela redundância, né? Nesse assunto, porque ele é muito sério. Tanto essa pirâmide com os bitcoins, a gente não pode desacreditar ninguém, porque sempre existe sério, só que sempre lembrando que não é garantido pelo governo federal, é uma coisa paralela. Então, quem for investir nisso, e olha, nós temos amigos, temos tido trabalho de tentar convencer amigos que tentem ver a origem, onde é que está, porque é um aplicativo, dona Magda. A senhora, na hora de a senhora depositar, a senhora deposita num banco. E na hora de a senhora controlar o seu saldo é por um aplicativo. Eu já comentei contigo, né, da conversa que o motorista a coisa é muito séria, a coisa é muito séria, então não vou desacreditar ninguém, nem nenhum sistema, só que nós temos os casos estourando seguidamente de pessoas importantes, pessoas com reputação, aqui estourou recentemente uma, de novo no Rio Grande do Sul, aí. Então que as pessoas fiquem atentas aos seus investimentos. Falando até em relação a isso, aquele caso lá do Novo Hamburgo, da Ideal, aquele negócio lá, se fez campanha, coisa e tal, para soltar os donos, porque os donos eram que soltos, eles iam pagar todo mundo. Eu cheguei até a cobrar aqui o Dr. 3, que é o promotor responsável pelo caso, mas o que está parecendo é que o Dr. 3 tinha razão desde o início. Não pagar ninguém até agora, está todo mundo desesperado, os donos foram soltos e o negócio... Ou seja, não pagar ninguém, as pessoas continuam querendo receber, agora os donos estão soltos, não tem mais motivo para não pagar. E eu até cobrei aqui, falei do promotor, do Ministério Público, do Dr. 3, que é o responsável pelo caso. De repente, Dr. 3, vamos fazer um acordo, quem sabe? Tá. O Dr. 3 sempre insistiu na tese, olha, é um golpe, é uma pirâmide, é um golpe. Está se configurando que o Dr. 3 tem razão. A informação que nós tínhamos mais recente é que o procurador se defendeu dizendo exatamente isso, que não tinha nem 20% do valor que era prometido. Porque, lógico, rendimento de 30% ao mês, né, dona Marta? Quando a gente vê esses aplicativos prometendo aí 30% ao mês, senhores, não há economia que produza isso em lugar nenhum. Se tu ganhares 1%, se ganhares 1,5%, tu já estás tendo um rendimento excepcional, né? Então as pessoas têm que desconfiar e já no ganho, né? No ganho do rendimento. Não tem almoço grátis. Falando em desconfiar e falando em se você pensa ou acha ou tem certeza que já viu de tudo neste mundo, eu quero dizer que você está completamente enganado. Escutem a história que vocês, a maioria deve saber, mas vale a pena a gente contar. Final de junho, todos nós apavorados, tratamos desse assunto aqui no Atualidades e falamos do homem, da pessoa, né, que estava jogando maníaco, exatamente, ácido nas pessoas. Foram 4 mulheres e uma adolescente de 17 anos, no rosto, no corpo, enfim. A polícia hoje fez uma entrevista coletiva, disse que já prendeu o suspeito, um empresário de 48 anos, aí a gente tem algumas imagens
da época, que as pessoas foram atacadas. Esse é ele. Esse é ele, o suspeito, esse de 48 anos, um empresário que tem casa aqui em Porto Alegre, mas tem casa em Curitiba também. Ele mora em Curitiba. Ele foi preso em Curitiba. A polícia declarou que já está há 45 dias no encalço dele, com o nome dele, seguindo os passos, porque daí pegou o carro que serviu para um dos ataques, um HB20, viu que as placas do carro, aí tá o carro, HB20 branco, a placa era trocada. Que ninguém conseguia achar, era de um outro carro. Exatamente, era de um outro carro, de uma outra cidade, e aí foi, claro, a inteligência da polícia, checando todos os detalhes. Inclusive, a polícia, porque ele deixou um bilhete também numa casa, dizendo que a pessoa, lembra que ele estava tentando espalhar para as pessoas fazerem isso. Cuidado e tal. Exatamente. E a polícia foi lá, olhou o bilhete, viu alguns erros de português no bilhete, foi olhar as redes sociais e ele cometia os mesmos erros. Então, a polícia foi fundo nesses 45 dias. A inteligência da polícia foi brilhante. Bom, agora respondendo ao Chicão Teofani, o porquê que ele fez isso, ele queria causar um terror, medo na ex-mulher, porque queria que ela se mudasse para Curitiba. Junto com ele. Junto com ele. Então, ele queria mostrar que Porto Alegre era muito perigoso de se viver, fez todos esses ataques, segundo a polícia, né? A linha de investigação, ele foi preso, como eu já disse, sexta-feira, exatamente para intimidar a ex-mulher. Então, realmente, as pessoas estão sem freio. E assim, a polícia disse que, seguindo tudo, deu para ver bem direitinho que ele premeditou cada coisa. Porque ele desembarcava em Curitiba, acabava alguma coisa, algum atentado, ele desembarcava em Curitiba, depois voltava. Ele viu o filme, porque o que ele fez é de filme. Uma mulher não é capaz de fazer e a polícia seguiu todos os passos dele, e percebeu que os carros que ele usava, ele ia até a cidade essa que ele roubou a placa do carro, voltava, quer dizer, a polícia tem realmente toda a linha da questão do crime, né? Foi difícil. Diz que não falou com a mulher, até porque a mulher poderia, né, se comunicar com ele, e a mulher já tinha medida protetiva contra ele. O cara é doido. É doido. Esse cara tem que ficar na cadeia. É completamente maluco. E eu quero dizer para os senhores que o nosso telespectador, Carlos Eduardo da Silva Pinto, escreveu o seguinte: sobre o maníaco do ácido preso no Paraná, eu penso, se esse país for sério, tem que fazer um levantamento dos bens materiais desse cidadão, que parece que tem, né? Ele tem uma empresa de turismo em Curitiba, e repassar para todas as vítimas, a fim de ressarcir os danos causados a todos. As vítimas ficaram com sequelas que levarão para o resto da vida. Prisão para ele será por pouco. Tem as cicatrizes das vítimas, ter as cicatrizes nas vítimas são para sempre. Mas, Magda, o Roxo pode confirmar, nos Estados Unidos é mais ou menos assim. Fiança de $5 milhões, não fica na cadeia o resto da vida. Tirar tudo. E assim, e ele é doente. Ele continuou achando que ele, macho alfa, tinha que levar a mulher com ele. Mas que loucura. Que é isso, É gente? muito loucura. O cara é 22 total. Quem vai dizer? Chamou atenção primeiro por fato de ele ser um empresário, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa esclarecida, com acesso à informação e ao poder. Segundo, ele deixou marcado 5 pessoas, a gente viu imagens de 1 ou 2 ali, constrangedor. E ele tentou, dona Maria, como ele não podia se ausentar da empresa dele, lá é uma empresa atuante, uma empresa que faturava, ele tentou assustar ou pressionar uma família para que essa seguisse fazendo os atos dele. E também o desvincularia. Ele estaria lá no Paraná e essa família que estaria aqui jogando ácido. Então ele fez ameaças a essa família e foi a partir daí que as investigações começaram, então, a rastrear os passos dele. Mas o ser humano não tem limite. Não tem. E aí é o termo, a questão que me incomoda muito, que é assim, por exemplo, um indivíduo desse, um sujeito desse, ressocializa isso? Não, claro que não. Claro que não. Olha o que ele fez com as pessoas. Ele é ardiloso. Ele é ardiloso. Dia desses, uma dessas opiniões que eu dei sobre isso, eu recebi uma mensagem de uma senhora me dizendo: que vergonha, que decepção, tu não tens esperança na espécie humana. É lógico que não. Nenhuma. Mas é lógico, eu até peço desculpa se eu deixei isso meio em dúvida, eu até repito de forma clara, eu não tenho nenhuma esperança na espécie humana. A Marconi, um cara desse pode botar uma bomba no aeroporto para chamar a atenção da mulher. Eu tanto não tenho
absurdo isso aí. esperança que não duvido que haja movimentos que acreditem mesmo que, por exemplo, abater um verme desse é demais. Estaria me igualando, ou até pior, porque ele não matou ninguém. Tudo coisas que eu já vi sendo comentadas, né? Que sugerido já foi por algumas pessoas o abate. Em um caso como esse, por exemplo, mais um possa levantar a discussão da pena de morte no Brasil. E por outro lado, aí vem os progressistões lá da era moderna, a geração do me ofendo com palavras, que, não, eu quero te igualar, mas é lógico que não, eu quero eliminar um problema da sociedade. É lógico, um cidadão desse, você vai ressocializar? Esse cara vai oferecer um emprego depois? Vai, ele vai ser solto, mas cedo Mas é nesse ponto que eu queria chegar. É nesse ponto que eu queria chegar. Esse homem tem 48 ou 49? 48 anos. Qual é o homem que fica até os 48 sem delinquir? Esse homem, se tu for olhar a vida pregressa então, dele, assim, fora a medida protetiva que já tinha contra a dessa mulher, a gente não sabe da outra, porque ele teve outra. Eu acho que se seguir investigando, quem faz um ato desta agressividade não fica 48 anos sem delinquir. Terá histórias ao longo dessa vida aí. Falando em coisas boas, esse tempinho, né, tem dado uma preguicinha na gente, principalmente no final de semana, e pede, sem dúvida alguma, um descanso gostoso num colchão confortável e um ótimo travesseiro. Mas atenção, para relaxar de verdade, a combinação entre colchão e travesseiro precisa ser perfeita. Casal perfeito. E sabe onde encontrar essa combinação perfeita? Claro, na Sleep Shop. Lá, além de marcas conceituadas de colchões, como Simmons e King Coil, tem excelentes travesseiros e tem todos os produtos com descontos especiais e com entrega imediata. Você já sai de dentro da Sleep Shop com a entrega agendada. Passe na Sleep Shop, na 24 de outubro, 1363, que tem estacionamento próprio, e confira as novidades. Aproveite as ofertas e escolha a combinação ideal para aproveitar seu momento de descanso de um jeito bem confortável. Informe-se pelo telefone 3330-1592. Sleep Shop, você merece dormir bem. Seu Vitorino, a sua manchete. Senhora, dona Bandeira do Divino, tá bem parecido com a Bandeira do Divino. Eu queria, é que você falou no Sleep Shop agora, eu lembrei como é bom e importante um sono reparador, né? Quem não está dormindo são os conselheiros dos fundos de pensão. Por quê, o Ministério Público Federal está pé da vida. São bilhões de reais que desapareceram dos fundos de pensão Postales, Fundo de Pensão do Banco do Brasil, Fundo de Pensão de várias instituições, notadamente empresas públicas. Esses fundos de pensão, por ordens do Palácio do Planalto, segundo alguns conselheiros que já estão contra a parede, comprava títulos do Tesouro da Venezuela, comprava títulos de empresas cubanas, nem sabia que Cuba tinha empresa, comprava títulos de, digamos assim, países amigos e de relações estreitas, como uma forma de ajudar. Na África, então, enfiaram um monte de dinheiro lá. Resultado, esses fundos de pensão estão com rombos bilionários, e não é exagero, é bilionário mesmo. Grande parte desses fundos apresentam déficits muito significativos e, não bastasse isso, alguns deles estão quase insolventes. Traduzindo no bom português, se o governo não ajudar e a justiça não correr atrás, esses fundos, alguns deles vão quebrar. O Ministério Público Federal quer o ressarcimento dessas despesas por parte dos responsáveis. Ex-conselheiros que aprovaram contas, ex-gestores e até mesmo ordens recebidas do Palácio do Planalto, desde aqui documentadas, para a imputação legal daqueles que determinaram esses investimentos que nunca vão retornar a essas empresas. Olha, tem sindicalista, tem escritor, tem muita gente envolvida nisso que ganhava um cabidezinho de emprego como conselheiro de uma determinada estatal, conselheiro do fundo de pensão de outra estatal. Aquele negócio de arrumar empreguinho para amigo, normalmente amigo despreparado, que não sabia o que estava fazendo, muita gente assinou sem ler e agora vai chegar uma conta. O número inicial é na ordem de 8 bilhões de reais e pode ser muito maior. O Ministério Público Federal está investigando e logo, logo deve encaminhar a justiça com os respectivos nomes. Eu não diria que demoraram, porque faz anos que a gente fala sobre isso, né? Vitorino, eu quero reforçar sobre isso, especialmente três
que é o do Banco do Brasil, o da CEF e da Petrobras. Esses 3 são astrônomos. E a questão dos conselheiros não eram saláriozinhos, não. Eram salários poupudos, estamos falando de rendimentos acima de 20 mil. De 20, 30 que tu mil. fazias uma sessão por mês, com parência lá de 1 hora, 1h15, e votava, sabe lá Deus, o que está se vendo agora, né? Então, essa sim é uma investigação que, se andar, realmente vai apurar quem, como e quanto. E vai sobrar para muita gente, viu? Aí dá para entender porque que eles não gostam. Porque, para você ter uma ideia, aposentados do Banco do Brasil, aposentados de outras instituições... Não terão mais. Não, eles estão sendo cobrados, eles estão pagando, tem vindo deduzido do salário deles um prejuízo, porque eles estão tendo que repor. Isso. O negócio é assustador. E aí é uma vida dinheiro. inteira, Uma vida inteira, né, Gustavo? Vitorino? O sujeito paga a vida inteira, se aposenta dentro da lei de Egito, daqui a pouco tem que estar pagando rombo que não foi provocado por ele, que ele não tem nada a ver Mas com isso. muito se alertou de que isso estava acontecendo. Mas é que... Muito se alertou e era sempre tratado, principalmente por parte da imprensa, como algo que era da direita delirante. Que era tudo que era da direita delirante. O Karnal transformou essa frase em quase que um slogan, né, da militância desvairada, de que qualquer coisa que se sugerisse que estivesse acontecendo em nome daquele projeto de poder, de pegar todo o dinheiro e transformar num caixa único, envolvendo aí a América Latina. O Karnal é o Mr. Magoo, aquele? O cara? o Mr. Magoo. É a figura lá. Sempre que se abordava algo nesse sentido, se falava de Correios, lá vem a direita delirante com as teorias conspiratórias. Se falava de BNDES, era a mesma coisa. Se falava, né, do investimento em territórios escabrosos da África aí, era tudo tratado dessa maneira, era aquilo que se falava. Sempre que você abordava algo desse tipo, você era tratado como mais um dessa direita delirante, histérica. Aí, eu queria saber, o Lula foi a Burkina Faso, assinou o perdão de uma dívida de 2 bilhões e 500 milhões de dólares. A troco do quê? Por 2 bilhões e 500 milhões de dólares, eu compro a Burkina Faso. Eu compro o país todo. E Angola? Mas Angola ainda é um país, não sei o que lá, mas, Burkina Faso eu compro com 2 bilhões e meio. Angola tem muitos negócios, né? Mário Barcelos, Dona quero me Magda, ouvir. a gente estava comentando agora de esquerda, direita, esquerda. Isso não interessa, interessa é o país. Para mim, interessa é o país, né? E fizeram uma campanha muito grande tentando criar uma inimizade entre o Sérgio Moro e o presidente Bolsonaro. Não conseguiram. Estão tentando horas. Não conseguiram. Né? Tentaram, porque isso, porque aquilo. Foi uma coisa nojenta. Eu vou usar o termo do Rafael. Escabrosa. Uma coisa escabrosa. E agora estão tentando fazer com o Paulo Guedes. A mesma coisa, não deu certo com o Moro, agora estão tentando colocar o ministro Paulo Guedes, que realmente conhece a economia, sabe tratar do problema da economia, estão tentando colocar os dois, né, e fazer com que os dois briguem, ou criar alguma coisa, né, relativa ao poder que o Bolsonaro tem, porque ele tem a caneta, né, ele pode demitir, pode mandar embora qualquer ministro, qualquer um que esteja subordinado a qualquer hora, só dormir com os pés destapados. Coisa que ele não vai fazer, porque o Paulo Guedes disse: eu não entrei no governo para sair. Eu vou ficar no governo até o fim. Exatamente o mesmo que disse o Sérgio Moro. Agora, se o presidente quiser me mandar embora, que me mande embora. Então, existe essa animosidade, existe tudo isso por detrás do pensamento de esquerdistas e de direitistas. Eu não estou defendendo nem direita nem esquerda, porque eu acho que todos nós temos que propugnar pelo bem do país. Pelo bem do país. Isso não interessa se é de esquerda, se é comunista, se é socialista, se é isso ou se é aquilo, se é de extrema direita, etc. Não interessa, interessa o bem do país. E o país representa o quê? Representa pelo povo. É pelo povo, as pessoas que estão aí, olha o nível de desemprego, as pessoas estão desesperadas para encontrar um emprego. Ainda esses dias eu dei uma pesquisa aqui, que 17% da população brasileira com nível superior está ganhando R$1.000 por mês. Ai, olha lá. 17% da população brasileira com nível superior ganha R$1.000, um salário mínimo por mês. Isso aí realmente é uma vergonha. Para que criar essa cisânia? Para incluir nos teus dados, 6 milhões de brasileiros no último semestre passaram a viver em lares que não têm renda nenhuma.
Ou seja, ninguém está conseguindo trabalho. Maria, eu só quero discordar de ti, grave. não em tudo que tu disseste, mas em relação ao litígio do Moro e do presidente, que houve fato objetivo, sim. Primeiro, houve a briga pelo cargo maior da Polícia Federal, onde o Bolsonaro disse que ia demitir o chefe da Polícia Federal e o Moro bancou, porque era homem de confiança deles. Eles divergiram ali e isso teve uma crise institucional, onde até... E continuou? Não, quem ganhou a briga? O Bolsonaro engoliu e manteve o chefe da Polícia Federal. Sim. Mas isso era um litígio que foi discutido publicamente, né, amor? A segunda é que, simultaneamente, houve uma precipitada, ou seja, lá por que interesse for, o lançamento da candidatura do Moro à presidência. E aí coisa preparada. E aí teve reação, sim. Então, o mundo político, amor, não é feito de pessoas puras e crédulas como nós possamos ser. O mundo político tem interesse, sim, e às vezes o interesse ele é contraditado dentro dos que estão do mesmo lado. E me pareceu muito claro esse litígio que houve entre o presidente e o Sérgio Moro. Agora, se era para demitir, se era para fazer, eu não estou dizendo isso. Este litígio me pareceu, a mim, pelo menos, claro. Mas hoje fica evidente que os dois estão muito bem, obrigada. Pelo menos é o que aparenta. Teve reportagem da Folha de São Paulo falando que o presidente Jair Bolsonaro, na época da eleição, e o ministro Marcelo podem ter levado um caixa 2 com relação ao PSL e os laranjas. Sérgio Moro hoje lá de Minas Gerais. Laranja. E o Sérgio Moro hoje se manifestou no Instagram dizendo que o Jair Bolsonaro fez a campanha presidencial mais barata da história. Manchete da Folha de São Paulo de hoje não reflete a realidade. Nem o delegado, nem o Ministério Público que atuam com independência viram algo contra o presidente nesse inquérito de Minas. Estes são os fatos. Aqui entre nós, né? A Folha, né, Carla? Se você quiser encrenca, todo dia abre a Folha, você vai achar uma bobagem, do tipo crise de não sei quem contra não sei quem, fulano não cumprimentou não sei quem, não cumprimentou... O Mário acabou de dizer que agora quer criar uma crise entre o Bolsonaro e o Paulo Guedes. A Folha de São Paulo tem a credibilidade de um folhetim de boteco. Mudando completamente de assunto, mas não sem deixar os nossos telespectadores informados ou responder alguns questionamentos, eu cuido dos meus cabelos, ou quem cuida do meu cabelo, é o pessoal do New Bordeaux. E quem cortou, quem fez esse corte agora no meu cabelo é o Antônio. Liga pra lá, 3386-2115, marca e vai ficar igualzinho o meu. Não o caso do Vitorino, que não vai conseguir fazer esse corte, vai te faltar a franja, né? O para-choque fica prejudicado. O para-choque fica. Ana, e a tua manchete? Parece que o meio ambiente continua incomodando muitas pessoas, inclusive os londrinos, que nesta segunda-feira aconteceram diversos protestos em diversas partes da cidade, mas o principal deles foi próximo ao Parlamento, que fica no centro de Londres, e acabou desviando muitas pessoas das suas rotas normais e causando aí atrasos para quem precisava chegar no horário. Sabemos que os londrinos gostam de chegar no horário certo, no horário da rainha. Atualidade britânica. Mas, tirando as brincadeiras, foram 148 pessoas presas, justamente que protestavam sobre as mudanças climáticas e pedem que a emissão de gases poluentes ela diminua até o ano de 2025 e também que as grandes empresas parem de atacar a biodiversidade dos locais. É um grupo, o Extinction Rebellion, que são rebeldes que estão protestando e vão protestar pelas próximas 2 semanas em todo o mundo, pedindo então essas mudanças no comportamento capitalista exagerado na visão deles, que acaba destruindo o meio ambiente. E aqui no Brasil nós tivemos reflexos disso, provavelmente teremos protestos sobre o assunto, porque só no Nordeste óleo que está sendo despejado, não se sabe ainda de onde, ele está entrando no oceano e destruindo a biodiversidade do Nordeste. Já são 9 estados que foram atingidos por esse óleo e são mais de 100 toneladas que vão ser retiradas só nessa semana. Ricardo Salles esteve lá no Nordeste para analisar e agora a questão fica: da onde está vindo todo esse óleo e por que ele é tão nocivo à natureza? São as próximas perguntas a serem respondidas pelo ministro, então, do Meio Ambiente aqui do Brasil. Nos próximos dias traremos aqui as informações, provavelmente, desse caso que está preocupando muitos ambientalistas. O presidente Bolsonaro, agora à tarde, convocou o ministro da Marinha e pediu que a Marinha fizesse uma investigação rigorosa sobre a origem desse óleo. Não existe, aparentemente, na costa brasileira óleo desse porte que justifique isso. Existe uma desconfiança que isso possa estar vindo de algum poço em alto mar da Venezuela. É uma desconfiança, não tem nenhuma confirmação. Por isso que o Bolsonaro pediu pessoalmente, porque o comando da Marinha
desse início às investigações. Vamos saber nos próximos dias. Claro. Gustavo Vitorino, o nosso telespectador, acho que ele é inspetor, Prisco Pereira, ele diz que é morador de Imbé, que tem 70 anos, que comprou há uns anos atrás uma casa, o ano depois que ele comprou, a proprietária vendeu, então é um rolo. E ele pede o teu auxílio. Tá? Então, eu sugiro que ele mande direto para o teu e-mail. Eu printei aqui, vou te mandar depois, mas... Claro, mas se ele quiser mandar, gustavo@pampa.com.br. Muito bem. Seu Chicão. Queria falar um drops de esporte. Há 3 meses atrás, eu falei na Grenal e falei aqui, fui ridicularizado pelos colegas. Flamengo é nível Real Madrid. Os números falam, não é eu. Não, eu sou apenas um apresentador de TV que conheço futebol como ninguém no Rio Grande do Sul e os outros conhecem como poucos. Quer dizer, quase nada. Eu disse há 3 meses atrás, o Flamengo tem o melhor elenco, tem o melhor técnico, tem a melhor direção, tem tudo. Os outros contra o Flamengo, pode o Grêmio eliminar o Flamengo, pode. Num mata-mata onde um detalhe decide uma partida. Agora em ponto corrido, dona Magda, ele está a 6 pontos do segundo time, que é o Palmeiras. É o único que passou a barreira dos 100 gols. Na história dos pontos corridos, ele é o time que mais deu essa vantagem quando terminou o primeiro turno. Em suma, na história do futebol brasileiro, o Flamengo está se tornando o maior time, melhor que o Santos de Pelé. Porque o Santos de Pelé não disparava, assim, não existia um parâmetro de campeonato longo. Isso aí, quinta-feira, com o Atlético Mineiro, ele pode ainda aumentar essa operação. Muito 5 pontos a vantagem. Muito bem. Mali Barcelos, os aniversariantes. Mas antes dos aniversariantes, eu gostaria apenas que as pessoas refletissem comigo o que eu vou falar agora. Está publicado hoje na coluna do Cláudio Humberto. Ele diz o seguinte, com muita propriedade. A Lava Jato levou quase 6 anos, 5 anos e meio, para conseguir a devolução dos delatores de 1 bilhão e 800 milhões. E os parlamentares criaram essa mesma verba para ser gasta agora na campanha para os prefeitos do Brasil. A mesma, deu 1 bilhão e 700 e pouco. Que o presidente, né, Mário? Gastou 2 milhões e meio numa campanha, enquanto o PT gastou 36 milhões de reais ou 37 milhões de reais. Então é bem diferente. Então, só para as pessoas pensarem. Não estou dizendo que isso é ilegal, não estou dizendo absolutamente nada. Mas vamos aos aniversários. O primeiro, eu vou falar uma palavrinha em alemão. Verboten significa proibido. Deveria até ser proibido falar no nome desse cidadão. Heinrich Himmler. Ele foi o comandante-geral da SS e da Gestapo. Gestapo significa em alemão Geheime Staatspolizei e SS Schutzstaffel, que eram os 2 organismos, a Gestapo, de prisão de todos aqueles que se opusessem ao regime nazista dentro da Alemanha e nos territórios ocupados. Função principal, caça aos judeus. E este homem, que morreu com apenas 45 anos, se suicidou. Este homem, que tanto prejudicou as pessoas que viviam na Europa e que foi um dos responsáveis pelo maior genocídio da história da humanidade, que foi a morte não só dos milhões de judeus, mas de ciganos e de aqueles alemães que eram contrários ao regime nazista e que também foram presos e mortos nas câmaras, lá nos campos de concentração, Auschwitz, Birkenau, Belsen-Belsen e outros tantos lá que eu nem gosto de falar. Então seria o aniversário deste indivíduo, desse ser que eu nem posso chamar de ser, pela crueldade e pela maldade que ele expôs um país com tantas figuras maravilhosas e ilustres como a Alemanha, os grandes pensadores alemães, naufragou tudo isso a partir deste homem. E eu assisti um depoimento de um professor de literatura alemã judeu. Termina a guerra e ele foi entrevistado. Eu li e vi a entrevista. Sabe o que ele disse? Como é que eu agora vou sobreviver dando aula de literatura alemã? Quem é que vai querer ler os grandes mestres da Alemanha? Olha que coisa terrível. Mas vamos aos outros aniversariantes. Fernando Belaúnde Terry, político peruano, foi presidente daquele país. E Juni Ellison. Juni Ellison era uma baixinha de 1,52 m de altura. Mas era uma extraordinária atriz, tinha uma voz rouca, roufenha, e fez um dos mais lindos filmes da história de Hollywood. A história de Glenn Miller Story.
Música e Lágrimas, o nome do filme, com Jimmy Stewart, né? Se você não assistiu esse filme, vale a pena. Você vai ver o Moonlight Serenade, In the Mood e outras tantas canções compostas por esse grande compositor. E eu tenho meu acervo, um filme em que ele participa, o próprio Glenn Miller, um filme de 1942, em que ele participa do filme chamado Serenata Tropical. Fantástico, ele tocando e ele interpretando. Claro que não era ator, mas vale pela presença dele. Al Martino, cantor americano, também de aniversário hoje. José Messias, que o Vitorino deve ter conhecido, radialista, jurado de televisão. Desmond Tutu, bispo sul-africano, que recebeu o Nobel da Paz. E o ídolo do Vitorino, Vladimir Putin, 67 anos de idade, completando hoje 67 anos de idade, um grande líder russo, né? 90% de aprovação na Rússia. O Almartino. Sim, claro. O Almartino, deixa eu ver aqui, Almartino. Tem uma música que eu gosto, Volare. Faleceu em 2009. Nasceu em 27, faleceu em 2009, né? Também o Toni Braxton, que é atriz e cantora, e isso é americana, e o Dida, né? O jogador, o grande goleiro da seleção brasileira. Ainda a Aline Barros, que é uma cantora brasileira de música gospel, e a Pitty, cantora e compositora brasileira. Quem é essa Pitty? Você conhece ela? É uma roqueira, ela voltou recentemente com um novo álbum, ela que já passou por vários estilos musicais, mas agora está voltando suas raízes do rock. Já se apresentou, inclusive aqui, nacionalmente, mas aqui no Planeta Atlântida, né? Pra quem não... E foi sensação com seus discos, mas andava meio sumida, agora volta aos palcos, né? Depois da maternidade. Uma roqueira baiana, né? Uma raridade. Já que estamos falando de Pitty, de mulheres, Dr. Ruschel, e nós estamos no mês de outubro. Pois não. E a sua manchete, seu assunto tem a ver Vou homenageá-las. Pelo menos as que restaram até 1h da manhã que eu estou assistindo. Não seja assim. Não seja assim. Eu só estou lamentando, Galinhado na primeira parte do programa. Quando homenageio as mulheres, gosto que seja no maior possível. O senhor Ruschel é muito sincero. É impressionante a sinceridade. Eu trato a verdade como uma parte de mim mesmo. Tu vais fazer o teu comentário ou eu posso passar? Pois não, se a senhora autorizar, eu já saio falando, né? Porque eu não gosto de ser... Eu resolvi falar do Outubro Rosa e homenagear as mulheres, porque eu fui me inteirar, dona Magda, já que gosto tanto das mulheres, comecei pela minha mãe que não está mais comigo, depois a minha filha querida, minhas irmãs que estão aí. Então, nada mais justo que homenagear as mulheres, a mãe também dos meus filhos, não posso deixar de fazê-lo. Mas a mamografia, dona Magda... Quem mais? Hã? Quem mais? Não, girou. Peraí, deixa eu seguir a matéria. Vamos lá, o assunto não me deixe. Câncer de mama. O câncer de mama, dona Magda, ele tem vários fatores, essa é a matéria. Primeiro, ele tem fatores endocrinológicos, ele pode ser pela idade, hereditariedade, fatores ambientais, uma série de coisas. Não é aquela matéria simples que a gente imagina. O que eles aconselham hoje? Que a mulher faça este exame no seu momento de maior relaxamento. Se ela está no banho, invariavelmente no banho, onde deixa a água escorrer, shampoo trabalhando, que ela se apalpe, que ela faça em si mesmo este autoexame, que geralmente é onde as mulheres conseguem detectar e traz um benefício muito grande. Também, o último estudo que se fez, e foi em 2015, se aconselha que a partir dos 50 anos até os 69 anos, a mulher faça de 2 em 2 anos, essa sua mamografia, e embora estudos recentes tenham insistido que já diminuiu a idade, talvez pelos fatores de risco estarem aumentando, e que se faça já uma vez por ano. Também fui desmistificar algumas questões do câncer de mama. O primeiro deles, se fala muito em hereditariedade, né? Como se fosse quase que uma cruz. Se a minha mãe teve, eu também vou ter. Não é assim, o índice não é tão alto, não. São 5%. 5% eu não considero um índice para se criar um pânico ou se viver em função disso. Se a mãe teve, realmente, um parente próximo teve, tu tens que ficar atento, né? Mas não o índice de que seja, tua mãe teve, eu vou ter também. Mas para essas pessoas, não vale o que tu dissesse. Uma vez por ano, a cada 2 anos, essas são pessoas que têm que fazer desde cedo um acompanhamento, porque é genético, pode ser, é familiar. Dona Magda, por que o Rio Grande do Sul tem o mais alto índice do Brasil?
Por causa da comida de carne vermelha. É isso? É o que dizem a alimentação das mulheres. A Argentina também a própria questão do churrasco, É, eles não isso aí. sabem o carvão que vai na carne, tudo Lembrando isso, também que o câncer eles de mama desconfiam. não é exclusividade da mulher. Eu vou não terminar a matéria, comum, dona mas Eva. dá Vocês nome. vão acabar derrubando na matéria. Eu vou terminar a matéria. Eu vou terminar a matéria aqui para devolver para a bancada. Porque vocês vão me derrubar. Um vai dizendo que não é exclusividade do coisa, a outra nós vamos dizer, vocês vão me derrubar a matéria. Eu caí. Eu sou derrubado todo Eu dia. caí na madrugada. Caiu a caneta lá atrás. Mas, dona Magda, seguindo então, eu falei da hereditariedade de 5%, dona Magda lembrou com muita propriedade. É que se a gente não alerta nesse momento, depois fica... Passa. Sem dúvida. A segunda, o câncer de ovário. Quem teve câncer de ovário ou na família, este sim é um fator muito importante, um fator de um alarme maior, toca uma sinetinha maior ainda para quem tem familiar nesta área. A outra, o doutor Vitorino também já nos alertou aqui, o câncer de homem. E aí, em relação ao homem que se fala que era um traço, não, é 1%, aí eu considero bastante, pelo que se fala, então o câncer em homem é 1%. Vou encerrar a matéria e devolver para a bancada com uma coisa que eu fiz a correlação com os homens, dona Magda. Para os homens, o exame de toque da próstata, ele não somente somado ao PSA. Não basta só o PSA ou não basta só o exame de toque. A gente procura ser pedagógico e repetir. Para as mulheres, aprendi que isso também, dona Magda. Não vale só o toque. Tens que fazer a mamografia e a diferença, fui ver fisicamente, dona Magda, pelo toque, quando tu pega, o câncer já pode estar a 2 a 3 centímetros, que ainda tem cura, tranquilamente, mas ele tem 2 a 3 centímetros. Se tu pegas através da mamografia, ele é da cabeça de um percevejo, ele é bem pequenininho assim, é quase imperceptível. E a última técnica chama-se a mamografia de rastreamento, que os dados hoje são impressionantes. Tu pegando isso antecipadamente, os índices de cura são praticamente totais. Eu vou usar de novo aqui no programa, amanhã ou depois, se eu me lembrar, o colar que eu tenho do Instituto da Mama, que mostra... Isso foi quando o Fogaça era prefeito de Porto Alegre, o gabinete da primeira-dama criou esse colar. Claro, alguém fez, onde tu tens desde o mais insignificante tamanho até o maior. Então, eu vou trazer para vocês verem isso que E além o Marne, eu acho que tu já fez, Marne, mamografia, exame de peitinho? Também tem a ecografia mamária, Também. que é bom também, porque também pega várias coisas que até a mamografia não consegue. Porque depende muito da mama da mulher também. Não, eu quero fazer uma colocação a respeito disso, porque eu perdi meu pai para um câncer, né? Então, volta e eu trabalho muito com isso, de fazer uma campanha em relação a isso. E num ponto que o brasileiro tem, que é a infantilidade cognitiva de lidar com isso. Sabe, você fala em exame para o homem, por exemplo, né, do toque da próstata, sempre tem um sorrisinho, uma brincadeira. Eu esses dias estava comentando de você que é marido, você que é companheiro, né, auxilie a sua esposa, né, ela num primeiro momento pode encontrar alguma coisa, tá? Então vai lá, auxilia ela naquele primeiro exame de toque. Aí tem sempre uma piada. O Jair Bolsonaro trouxe recentemente um índice da questão do câncer do pênis, né? Ou seja, um assunto gravíssimo. Olha o que fizeram, olha a chacota que fizeram com aquilo, né? A própria mamografia, né? Que é um exame que é bastante invasivo, né? Tem aquelas... Então, assim, o brasileiro tem que perder esse comportamento um pouco de quarta série, de lidar com isso, sabe? Falou em pênis, peito, sabe? Não é brincadeira, isso é algo sério. E o gaúcho tem algo que é ainda pior, né? Eu, em função de ter perdido meu pai por um câncer de próstata, eu comecei os meus exames desde muito cedo. E desde muito cedo eu escuto esse tipo de piadinha. Então, se você, de alguma forma, associa algo de sexualidade ao exame da próstata, amigo, a porta do armário está aberta, sai logo, é só esperando você sair. Porque se você acha que algo grave desse jeito, algo sério e importante desse jeito, como cuidado, como um exame desse... você brinca de tratar com algo, Deus, porque o Galdério tem muito isso, né? Eu sou macho. Não é. A porta abriu já, desce daí, sai desse mas o Marconi, não precisa também fazer que nem o Marne todo mês, né? Aí também não. Marconi, mas é tão importante isso.
que o câncer de próstata já atingiu um índice de 100% de cura se tu pegares em fase embrionária. E assim, ó, e tem uns que são silenciosos, por isso que a gente tem que estar esperto. Tem que estar esperto, não adianta. Uma notícia aqui interessante, o nosso canal nosso programa tá pegando na Sky, que não pegava antes. 304.1 na Sky. Não sabia. Não sabia. Olha, meu, receba essa reclamação. Exatamente. Mas já faz muito tempo que essa reclamação. Mas já faz muito tempo. 304 na Sky. Pra escutar os nossos Porque tu acha que a Sky tava perdendo pra nós? Tá perdendo pra nós. A Sky tava na marca do pênalti. Como é que vocês não têm atualidade Agora, dona Pampa? Magda, só não precisa de permitir. Eu não posso falar com ninguém. O Vitorino dizendo que o Marne tá fazendo exame toda semana. E tu não deverias fazer o que tu estás fazendo, insistindo com um assunto que não tem nada a ver. Você diz que é um assunto pertinente. Eu acho que não é, não sei. Acho que pra vocês porque vocês têm que ter exame. Bom, seguinte, vamos combinar o seguinte, que agora você pode rever muitas coisas e outras você não vai rever porque são muito bobagem, entendeu? Mas tem muita coisa que você vai rever aos sábados, às 7h30 da noite, porque agora você pediu e a casa atendeu. Tem melhores momentos da Atualidades Pampa aos sábados, às 7h30 da noite. Falando nisso, o Jefferson aqui no Instagram manda um recado para o Vitorino. Já encaminhei para ele o link de como se faz banheiros em containers. Ele trabalha com isso, diz que a construção em container é rápida, transportável e sustentável. Isso aí. E ainda diz que a mãe dele, a mãe do Jefferson, ama o Vitorino. Pô, não tem gente de mau gosto. O que a gente vai fazer, né? Muito mal. Seu Jefferson, em respeito, a gente se apega a cada respeito coisa. ao senhor e a senhora, sua mãe, depois eu vou olhar com atenção para ver como é que faz, mas eu continuo querendo saber onde enfia o cano. O cano é que eu... Tá, então manda pra ele, tá? Procura ali no Instagram dele, manda pra ele diretamente. O Tomás diz que o negócio é a maioridade no segundo crime, como nos Estados Unidos, isso no youtube.com/TV Pampa, o nosso canal. O Mr. Kisses diz que o senhor Marconi é o Vitorino com Red Bull. Eu não sei se pra ti isso é um elogio ou uma crítica, não entendi. E já Pra ele é uma sacanagem. no @atualidades.pampa, que é a nossa página, enfim, lá no Instagram. A Sônia dizendo, @Carla Krieger, diz ao @Rafa Marconi que ele tem lindas mãos. Dona Magda, eu por um momento... Dona Magda, minha cabeça e me deixa assim. Eu por um momento quase desmaiei, achei que iam pegar a nossa Carla Krieger. Porque tem um engraçadinho que já mandou pra Grenal e mandou pra vários canais de televisão. O nome dele é Tomás. E aí ele segue quando ele combina com outra palavra e a pessoa lendo a frase toda. E a dona Carla abriu com o Tomás. E eu digo, e ainda bem que parou no Tomás. Mas nós temos agora o nosso pessoal de redes sociais e que está bem esperto. O pessoal da retaguarda filtra bem. E tá filtrando bem os engraçadinhos de plantão. O pessoal da retaguarda cuida bem da gente. Vai, que ali é bobagem. Não presta nada. A Irone tá dizendo, esse povo tá chamando chuva, se referindo à primeira parte do programa que estávamos impossíveis. Aliás, recebi muitas reclamações. É verdade, assim como do a Maria Laura. Estava insuportável. O programa tá chato hoje. Concordo que tem humor, mas um pouco mais de seriedade seria melhor. Olhem os comentários, pede ela através do Facebook. É só olhar. Aí a Liane, tá chato o assunto, o Elias, que bobageira. Assim foi durante um bom tempo do Atualidades, mas depois melhorou. Chegamos ao final do nosso Atualidades Pampa de hoje por aqui. Eu já tô, depois do xingamento. Por aqui. Tô louca pra me ver livre dessas coisas, tô brincando. Tá na hora de você descansar. Amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós estaremos de volta. Tenham todos uma boa noite. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati.